Venda é técnica. Para vender mais, você tem que aplicar a técnica certa com a estratégia certa de abordagem do seu cliente, de marketing, né? E uma das melhores técnicas existentes, a que mais tem se popularizado no Brasil, é o Spin Selling. Spin Selling é a arte de fazer perguntas certas para conduzir o cliente até o fechamento. É sobre isso que eu vou falar hoje. O que é o Spin Selling e como aplicar essa metodologia para você vender mais. Como conseguir vender mais fazendo perguntas para o seu cliente. Quer saber como fazer em detalhes? Fica até o final. Spin Selling, uma técnica que surgiu com base em estudos, em análise. Venda é técnica. Qualquer pessoa pode vender com a técnica certa, aplicando a metodologia correta, e o Spin Selling é uma metodologia excelente. Nós usamos todos os dias, às vezes você utiliza ela e nem percebe. Mas antes de eu detalhar o que é o Spin Selling e como que você pode usá-la no seu dia a dia, eu convido você a se inscrever aqui no canal do P-Control, porque quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer e a continuar produzindo conteúdos toda semana. É de graça. Clica aqui embaixo em se inscrever e começa a receber os avisos sempre que a gente tiver conteúdo novo. Beleza, agora vamos lá, direto ao ponto. O Spin Selling é uma metodologia de vendas que é toda baseada em fazer as perguntas corretas para o cliente. É você identificando pontos durante o processo de vendas que o cliente tenha necessidade, tenha anseios de resolver um problema. E o Spin ajuda você a identificar essas necessidades do cliente para você entender melhor como aplicar o seu produto para ele e também a conduzir ele até o fechamento. A condução do cliente é um ponto extremamente importante para você vender. Você precisa conduzir ele de uma maneira correta. E fazendo as perguntas certas, você consegue usar as respostas do cliente a seu favor, levando ele para a tomada de decisão que todo mundo vai ficar feliz, que é você vender e ele resolver um problema. No começo desse conteúdo eu falei que o Spin ele foi feito com base em análise, em estudo. E é isso mesmo, né? O criador do Spin Selling, o Neil Heckman, ele fez um estudo em mais de 20 países e ele analisou 35 mil vendas. Por que os vendedores que mais vendem conseguem isso com maior frequência e quem não vende, o porquê que isso acontece? E aí ele identificou que existe um padrão, uma metodologia que inconscientemente os melhores vendedores acabavam usando, né? E aí ele formatou isso e chamou de Spin Selling. Spin, cada letra da palavra spin quer dizer uma intenção, tem um significado, tá? E cada letra, cada significado desse representa uma fase do processo de vendas. Quer ver só? O S do Spin é a situação, é você identificar, é o momento de você identificar qual é a real situação do seu prospect, que ele ainda não é o seu cliente, é você identificar a real situação. O que ele passa, como que é a realidade da empresa dele, quais são as necessidades básicas. Então as perguntas que você vai fazer nesse momento são perguntas de identificação de situação. Uma vez que você consegue entender a situação do seu cliente, você passa para a parte do problema. Qual é ou quais são os problemas do seu prospect? O que realmente aflige ele? Quais são as dores? Nesse momento, nas perguntas, você começa a instigar o seu cliente, questionar, a fazer com que ele fale mais sobre isso. O I da palavra spin já é o momento da implicação. É quando você começa, você vendedor, na condução do processo de vendas, começa a mostrar para o seu cliente o quanto aquele problema afeta nos resultados dele. Seja um resultado financeiro, seja um resultado, enfim, qualquer ele que seja. Como que esse problema impacta diretamente. E através das perguntas, você vai começando a mostrar para o cliente o quanto aquilo é sério, o quanto ele precisa resolver o mais rapidamente possível. E a última letra, o N, é de necessidade. É quando você mostra que ele consolida tudo, né? Você fecha o ciclo, o processo. Ele entendeu que ele tem um problema, ele viu que esse problema implica demais
nos resultados dele, aquela situação já está realmente difícil para ele e agora é a hora da solução. É quando você mostra que você tem a solução, que você pode ajudar, que você é um especialista e conduz o seu prospect para o fechamento, para aí sim ele se transformar em um cliente. Para você ter uma ideia, quando você faz o spin bem feito, quando você segue corretamente cada fase desse processo, entre os maiores benefícios que isso gera para você. Primeiro, você consegue literalmente aumentar o número de vendas. Segundo, você reduz o número de objeções do cliente. Sabe aquela história de quando chega no final o cliente começa a pôr objeções, às vezes para dificultar? Você naturalmente quebra essas objeções com as perguntas certas. Você consegue aumentar o seu ticket médio. Olha o quanto isso é importante. Você aumenta o seu ticket médio de vendas fazendo as perguntas de spin. Outro ponto extremamente positivo, você aumenta a autoridade do vendedor. Então, o profissional de vendas que está conduzindo a negociação melhora a autoridade dele. Agora vamos lá. Como aplicar a metodologia spin no dia a dia das suas vendas? A primeira coisa que você tem que fazer, mapeie o seu processo de vendas. Coloque cada pergunta em cada fase que você costuma fazer. Eu tenho certeza que você que já é vendedor profissional, você já costuma fazer a maioria dessas perguntas, só que às vezes em momentos diferentes do processo de vendas. Então a primeira coisa é organizar. Quais são as perguntas de situação, quais são as perguntas de problema, as perguntas de implicação e as perguntas de necessidade. Mapeie todas elas. O que você precisa que o seu cliente responda para identificar esses pontos. O spin é uma metodologia que ela evolui, você vai adequando as perguntas conforme você conhece o seu prospect, conforme você conhece o seu cliente. E quanto mais detalhado você tiver esse processo, quanto mais refinado, melhores serão os seus resultados. Precisa de ajuda para implementar o spin selling na sua empresa? Aqui na descrição desse vídeo está o link do P-Control. Clica lá, faz a sua inscrição, fala com a nossa equipe que a gente vai ajudar você em todo o seu processo de vendas. Gostou desse vídeo? Curte, compartilhe essa informação com quem você acha que pode ajudar. Grande abraço e ótimas vendas!